Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias do Poder Legislativo e confere entrevistas ao vivo. Nesta edição, vamos falar sobre o trabalho dos conselheiros tutelares. Neste mês, tem data especial dedicada a esses profissionais que atuam em defesa das crianças e dos adolescentes. O programa vai tratar também da coleta seletiva no município. O serviço vai ser ampliado na região central aqui da cidade. Damos destaque ainda para a vacinação contra a Covid-19. Rio Preto iniciou a imunização de crianças de 6 meses a 3 anos. Mas antes de tudo isso, vamos falar das atividades do Legislativo. A Câmara de Rio Preto aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica que aumenta de 17 para 23 o número de vereadores aqui no município a partir da próxima legislatura. A proposta, que é da autoria do vereador Anderson Branco, foi aprovada durante a 56ª sessão deste ano. Dias antes da votação, foi realizada uma audiência pública para debater a questão. Veja como foi. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto promoveu audiência pública para debater a proposta de emenda à Lei Orgânica do município, que aumenta de 17 para 23 o número de vereadores a partir da próxima legislatura, que começa em 2025. Pela Constituição Federal, Rio Preto, com aproximadamente 500 mil habitantes, pode ter até 25 vereadores. A proposta foi apresentada por Anderson Branco. O incremento do número de vereadores proporcionará uma melhor representatividade de segmentos sociais, pois o nosso município encontra grupos, bairros, setores não alcançados efetivamente pela atual vereança do município. Aumenta mais o poder da fiscalização no executivo, quero frisar, a população só ganha com isso. E cumpre destacar ainda que o Legislativo riopretense é um dos que menos gasta no estado de São Paulo, segundo informações emitidas pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Ou seja, é um Legislativo forte, independente e vai ser mais representativo. Enfatiza-se que ainda que o total de 5% do orçamento anual destina-se à Câmara Municipal. Efetivamente, não é gasto nem a metade desse repasse. Ou seja, hoje tem 3,38% com 17 vereadores nos seus gastos e passará até a 3,69%. Já com 23 vereadores na arrecadação dos tributos municipais. Ou seja, tem um pequeno acréscimo de menos de 0,5%. Entre os munícipes presentes, as opiniões se dividiram. Representantes de entidades, associações, partidos políticos e membros da sociedade civil organizada compareceram e se inscreveram para usar a palavra e manifestar seus pontos de vista. Os argumentos apresentados trataram de aspectos legais, orçamento previsto e representatividade. O debate contou também com os vereadores Paulo Paulera, Francisco Roel Júnior, Jean Charles, Bruno Moura, Odélio Chaves, Júlio Donizete, Diego Mafuz e Pedro Roberto, presidente da Câmara Municipal. A audiência teve transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo. As reprises vão ao ar nos canais 4 NET Claro e 28.2 em sinal aberto. A íntegra da transmissão também fica disponível nas plataformas online, Facebook e YouTube. Essa proposta que aumenta o número de vereadores foi aprovada na legalidade. Ela volta à pauta futuramente para ser votada no mérito. Bom, e ainda falando de votações, a Câmara aprovou em segundo turno a proposta que cria as emendas impositivas. Por meio desse instrumento, os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para obras, projetos ou instituições. Essa matéria foi analisada durante a sessão ordinária de número 56 e você confere agora o balanço completo dessa sessão. Confira o resultado da votação da sessão ordinária de número 56 deste ano, realizada em 17 de novembro de 2022.
Os vereadores aprovaram a proposta de emenda à lei orgânica que cria emendas impositivas limitadas a 1,2% da receita corrente líquida do município. A proposta é de autoria de Bruno Moura e foi aprovada em segunda discussão. Também foram aprovados, em segundo turno, 2 projetos da Prefeitura. O projeto de lei complementar, que cria o cargo de engenheiro eletricista na estrutura administrativa do município. O projeto de lei que trata do Programa Municipal Rio Preto Unido contra o Aedes aegypti teve votação favorável. Ainda em segunda discussão, os vereadores aprovaram um projeto de lei de Paulo Paulera que determina que todas as placas de inauguração das obras públicas tenham os nomes de todos os vereadores em atividade na Câmara e licenciados. Em primeira discussão, o plenário aprovou a proposta de emenda à lei orgânica de Anderson Branco, que aumenta de 17 para 23 o número de cadeiras na sede do Legislativo. O projeto de lei do Executivo, que altera a lei de zoneamento para melhorar a definição do conceito de quadra, foi aprovado. Encerrando a pauta, também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de Renato Pupo, instituindo o dia 21 de fevereiro como o Dia do Imigrante Italiano, incluindo no calendário oficial de eventos do município. E a tecnologia 5G, que é um novo padrão de internet móvel, foi tema de audiência pública na Câmara de São José do Rio Preto. Autoridades políticas e integrantes do setor de tecnologia discutiram sobre o que é preciso fazer para implantar esse novo padrão de rede móvel aqui na cidade. Confira. A audiência pública realizada na Câmara de São José do Rio Preto debateu a implantação da tecnologia 5G no município. Essa tecnologia é um novo padrão de internet móvel que traz alta velocidade na transmissão de dados. O evento foi conduzido pelo presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza. Entre os convidados estavam representantes dos setores de tecnologia e telecomunicações, membros da Associação Comercial e advogados que atuam nas áreas de direitos digitais e proteção de dados. O encontro debateu o projeto de lei número 179 de 2022, de autoria da Prefeitura de Rio Preto. A proposta atualiza as regras para a instalação de antenas, estações transmissoras de radiocomunicação, postes e torres para garantir a implantação do 5G. Luciano Stutz, presidente da Abrintel, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, explicou que a tecnologia 5G não vai exigir grandes antenas ou torres enormes. Pequenas estruturas que podem ser instaladas sobre bancas de jornais, placas de ruas e postes de iluminação vão garantir a cobertura em diferentes pontos da cidade. Ainda de acordo com o representante da Abrintel, a radiação dos equipamentos da tecnologia 5G não afeta a saúde humana. Essa radiação não ionizante não tem nenhuma interação com a molécula do corpo humano, não causa nenhum mal, e nós temos documentos da OMS que dizem isso, da Anacom, que é a agência portuguesa, e também da Anatel, que demonstram que esses equipamentos não têm nenhuma interação com o corpo humano. Eduardo Neger, presidente da Associação Brasileira de Internet, aponta que a chegada do 5G traz novas oportunidades para o setor empresarial e amplia a oferta de serviços. Os municípios que terão uma infraestrutura o mais rápido possível de 5G, terão essa cobertura de 5G com qualidade, vão possibilitar que as empresas na cidade, especialmente as empresas de tecnologia, trabalhem para desenvolver essas novas aplicações. Gilberto Dourado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, falou sobre a geração de empregos na área. Que é uma qualidade de mão de obra que precisa ser uma mão de obra qualificada, tem que ser uma mão de obra treinada. E nós temos essa preocupação, né? O sindicato e a Federação Nacional já temos abrido vários cursos de técnico, eletrotécnica, tirando o CREA, para todos os funcionários, para que se especializam, para que possam o setor não chegar num ponto de faltar mão de obra. A audiência foi encerrada pelo vice-prefeito e secretário de Planejamento, Orlando Bolsoni. Ele destacou a importância da união de diversos setores nas discussões de temas ligados ao crescimento do município. Rio Preto precisa se desenvolver. Então, desenvolver significa crescer com qualidade. E com essa integração, por exemplo, respeitando o direito. Então, aqui está a OAB respeitando o direito dos servidores, aqui estão os sindicatos. E essa integração
é que faz a cidade ser, é um dos fatores mais importantes da cidade ser extremamente desenvolvida. O Panorama TVC faz agora um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o trabalho dos conselheiros tutelares. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Olá, Panorama TVC está de volta e agora falando sobre o trabalho dos conselheiros tutelares. Em 18 de novembro é celebrado o Dia Nacional desse profissional que se dedica aí à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Rio Preto conta atualmente com 2 conselhos tutelares e eu converso agora com o Wilson Tadeu Correia, profissional que atua no Conselho Sul. Wilson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por participar do Panorama. Oi, Vivian, boa tarde. Para a gente é sempre um prazer poder falar com vocês aí e explicar para a comunidade, para a sociedade riopretense o nosso trabalho. Exatamente. Wilson, eu vou começar de uma forma muito básica para quem talvez não conheça exatamente a totalidade do trabalho de um conselheiro. Qual o papel do conselheiro tutelar? Que atividades vocês desenvolvem? Bom, Vivian, para a gente falar assim da atividade do conselheiro, a gente precisa antes dar uma pincelada no que é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, autônomo, e ele é encarregado pela sociedade, nós somos eleitos, né? Pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, direitos esses definidos no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que é importante a população participar votando nos seus candidatos aí. E o Conselho Tutelar, ele não é executor das suas atividades, né, das suas ações. Ele promove a execução de suas decisões requisitando serviços públicos nas diversas áreas, saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho, enfim. Todas as políticas públicas, o Conselho Tutelar aciona para que seja garantido o direito das crianças e bem como a sua proteção. Para fazer isso, a gente pode, inclusive, representar na vara da infância os casos do não cumprimento das nossas decisões por parte dos eventuais opressores ou ofensores, né? E também notificamos o Ministério Público da notícia de fato de eventual situação que caracteriza infração penal ou infração administrativa contra os direitos das crianças. Tá certo. Wilson, a gente falou um pouquinho dessas violações de direitos. Vamos citar algumas para a população. A gente ouve falar bastante, por exemplo, de negligência, a questão da violência física, ou pode ser outros tipos de violência contra a criança e o adolescente. Que outros casos, né, que se apresentam aí como violações de direitos
e que o Conselho atua, né, para que elas sejam suspensas e não ocorram? Bom, encabeça a lista aí, com certeza, os maus tratos, a violência física ou a violência psicológica. Mas nós temos, infelizmente, hoje em Rio Preto, numa crescente assim muito preocupante, os casos de abuso sexual também, tá? Nós temos casos de negligência, são muitos, a incidência também é bastante grande, e agora, no pós-pandemia, a evasão escolar. Infelizmente, a evasão escolar assim, tem apresentado um índice muito grande em relação ao antes da pandemia. Tá? E os maus tratos, principalmente, eles encabeçam, com certeza, a lista aí de violação de direitos e negligência. Wilson, e qual que é geralmente o caminho? Por exemplo, chega uma denúncia ao conselho. Quais são os primeiros passos? Procura-se a família para averiguar aquela situação? Depois, talvez, procurem-se os órgãos que possam auxiliar nessa questão? Quais são esses passos? Bom, primeiro nós avaliamos a denúncia. Se é uma denúncia urgente, uma denúncia grave, o Conselho Tutelar ele atua prontamente. Nós vamos até o local para fazer a proteção dessa criança. Se o caso não requer assim um atendimento imediato, ou seja, pega o carro e vai lá atender, nós notificamos os responsáveis por essa criança, apresentamos a denúncia recebida com a preservação da fonte, tá? Todas as denúncias são tratadas como anônimas, isso é muito importante que a população tenha conhecimento. E a partir daí, ouvimos os responsáveis, aplicamos medidas, pode ser uma advertência, são várias medidas que a gente pode aplicar a esses responsáveis. E depois encaminhamos para os órgãos de proteção, os equipamentos de proteção que nós chamamos. Que é a assistência social, serviço social, que é a educação, a saúde, enfim, aquele equipamento, aquela política pública que vai atuar junto à família para que aquele problema denunciado ele venha a ser eliminado. Tá certo. Wilson, há pouco você falou a questão da evasão escolar e a gente está num período agora de realização de matrícula escolar. Como é que funciona em dois casos? O primeiro, a criança precisa estar na escola. Quando ela não está, como é que o conselho atua? E a segunda questão é a questão da vacina. A Secretaria Municipal de Educação já anunciou que no momento da matrícula, dentre os documentos solicitados, está uma declaração ali de atualização vacinal do aluno, ou seja, é preciso estar com a carteirinha de vacinação em dia. Se ele não estiver, a educação ela não impede a matrícula, mas ela orienta a família e dá 60 dias para que essa situação seja solucionada. Se não for, a secretaria já avisou que aciona o conselho. Então, como é que vocês procedem nesses dois casos? No caso de uma criança que deveria estar na escola e não está, e no caso dessa questão da vacina, por exemplo? Bom, primeiro, a criança fora da escola. Uma vez o conselho tomando conhecimento disso, pode ser através de uma denúncia ou até mesmo os pais procurarem o conselho relatando a dificuldade de conseguir a vaga. O conselho prontamente atua junto à Secretaria Municipal de Educação ou à Diretoria de Ensino para providenciar a matrícula dessa criança em uma escola. Tá? Isso eu estou dizendo a partir dos 4 anos que o ensino é obrigatório. E com certeza essa criança ou adolescente vai ter, por parte da Secretaria Municipal ou da Diretoria Estadual, a indicação de uma escola para que ele passe a frequentar. Se essa escola está distante do território onde ele reside, é garantido para ele o passe escolar. Agora, a questão da vacina. Bom, a Secretaria Municipal, ela divulgou aí um documento, né, dizendo exatamente isso que você falou. No ato da matrícula ou rematrícula, os responsáveis têm que apresentar uma declaração de situação vacinal. Se não apresentar ou se ela estiver desatualizada, eles têm um prazo de 60 dias. A única observação que nós fazemos, e é muito importante isso, é que na orientação dada pela Secretaria, imediatamente após os 60 dias de prazo, a Secretaria encaminha os casos para o Conselho.
Na verdade, antes de encaminhar para o Conselho, a Secretaria ela tem que acionar a saúde do território, a unidade de saúde do território. Para quê? Para que juntos, saúde e educação, interajam com essa família para a gente conhecer o porquê eles não estão vacinando seus filhos, para caracterizar a violação do direito, ok? Agora, simplesmente mandar para a gente sem dizer o motivo ou sem esgotar as possibilidades, inclusive com a participação da saúde, nós não conseguimos dar um encaminhamento. Uma vez feito esse trabalho, e nós recebemos a relação, olha, não vai dar vacina porque os pais, por motivos religiosos, tem uma série de motivos. Nós vamos acionar esses responsáveis, vamos tentar conscientização da importância da vacina. Não tendo êxito, aí nós encaminhamos para a vara da infância, que vai tomar e adotar as providências cabíveis aí. Tá certo. Desculpa, Wilson, pode continuar. Era isso, né? E é importante dizer o seguinte, que o ECA, no artigo 14, ele prevê a obrigatoriedade da vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E existe lá aquele Plano Nacional de Imunização, isso é acessível, todos os pais responsáveis podem acessar essa informação, que é muito importante. É verdade. E complementando essa informação, além do ECA, tem lei estadual falando sobre essa necessidade da apresentação aí da questão da vacinação na matrícula. Wilson, eu queria ver contigo como é que está hoje a questão da demanda nos conselhos. Rio Preto tem aí 94 mil crianças e adolescentes, então uma população de quase 100 mil pessoas, aí, crianças e adolescentes, que os conselhos, 2 no momento aqui da cidade, precisam cuidar. Rio Preto precisa de mais conselhos? Quantos mais? Há uma discussão forte aqui na Câmara já, inclusive, inicialmente falava-se de um conselho, hoje já se pedem 2 conselhos. Como é que os conselheiros veem essa questão? Bom, olha, o Conselho Tutelar ele foi criado lá em 1990. Em Rio Preto, só em 92 foram criados os 2 conselhos tutelares, o Sul e o Norte. Na época, o Rio Preto tinha em torno de, e eu estou aumentando um pouquinho, perto de 200 mil habitantes. Hoje, 30 anos depois, nós continuamos com os mesmos 2 conselhos tutelares. Ou seja, se lá em 92, nós tínhamos 200 mil habitantes, hoje, só de crianças, nós temos metade da população de 30 anos e permanecemos os 2 conselhos. Então, desnecessário dizer até que ela é muito grande e nós, infelizmente, não estamos conseguindo dar o encaminhamento que nós gostaríamos que fosse dado. Já acionamos o Ministério Público, a própria Câmara Municipal, nós estivemos aí há uns 15 dias, tivemos a oportunidade de usar a tribuna e também acionamos o Ministério Público. É um pedido de socorro, na verdade. 30 anos com 2 conselhos, na época em torno de 200 mil e agora o censo está prevendo alguma coisa perto dos 480, 500. É só fazer a continha. Wilson, hoje nós temos 10 conselheiros tutelares, 5 para cada um dos conselhos. Vocês veem que seria necessário uma estrutura semelhante, talvez mais 2 conselhos, com 5 conselheiros cada? Vocês já têm uma previsão de como seria um serviço melhor, né, para atender justamente de uma forma ainda melhor essa população? O Conselho Tutelar, a estrutura dele é definida por lei, 5 conselheiros por conselho tutelar, tá? Então, existe uma recomendação do CONANDA de que a cada 100 mil habitantes seja criado um novo conselho tutelar. Ou seja, Rio Preto, se nós considerarmos só os 400 mil habitantes, nós já deveríamos ter o 4º conselho, né? Mais 2 conselhos. Se a estimativa do censo se comprovar em torno de 480,
mais alguns anos, Rio Preto já vai estar precisando do 5º. É alguma coisa assim que tem que ser pensada com muito carinho pelo poder público, né? Para que as nossas crianças, de fato, tenham os seus direitos garantidos e tenham a sua proteção integral garantida. Wilson, e quando a gente fala em números de atendimentos, pensando especialmente, por exemplo, no Conselho Sul, por exemplo, que é onde você atua, há uma média de número de casos atendidos por mês? É muito flutuante? Olha, depois do pós-pandemia, né, principalmente agora em 2022, nós estamos tendo uma média mensal de novos casos em torno de 300, tá? É uma média. Por mês. E só 300 casos, Só que é importante dizer o seguinte, como você disse, nós temos em torno de 100 mil crianças e muitos processos estão em andamento. Então, além desses 300 por mês, né, a média mensal, nós temos uma quantidade absurda de atendimentos daqueles casos que já estão em andamento. Tá? Então, nós fazemos o primeiro atendimento e encaminhamos. Mas, normalmente, as famílias voltam, os equipamentos de proteção interagem com a gente, sempre tem aí esse acompanhamento do Conselho, que ele tem que ser feito, né? Precisamos fazer para que nós tenhamos a certeza de que o objetivo foi atingido e cada dia mais entrando novos casos. Evasão escolar, por exemplo, assim, às vezes a gente recebe de uma escola 30, 40 casos no mesmo dia. Esses a gente nem está computando como caso novo, né? Porque não dá para a gente saber exatamente quantos vêm. Das vacinas, uma escola estadual já encaminhou para a gente, de uma vez só, 60 casos. Obviamente, nós devolvemos porque eles não acionaram a saúde. Interagimos com a saúde e encaminhamos esses casos para a saúde. Eles estão trabalhando e logo, logo eles retornam para a gente. Então, casos novos, em torno de 300 por mês. No Conselho Norte, Vivian, a demanda deles é maior que a nossa. Tá? Com toda certeza, a demanda deles é maior que a nossa. Então, a gente sabe que lá também eles estão, assim, numa situação bastante complicada nas suas atividades. Tá certo. Wilson, de onde que vêm as denúncias que chegam ao Conselho? São essencialmente, a maioria vem da própria sociedade, então, das famílias, ou vem de instituições, escolas, por exemplo? A maioria vem das famílias, da sociedade, da família não, da sociedade de um modo geral. Mas nós recebemos também notificações das escolas, porque é lá que as crianças passam a maior parte do tempo, é lá que as crianças, de repente, aparecem com marcas pelo corpo. Mesmo aquelas crianças mais novinhas, na creche, por exemplo, na hora que elas vão ser trocadas, aparece algum tipo de ferimento, alguma coisa que pode caracterizar um abuso. Então, as escolas, elas são muito importantes na notificação desses casos para o Conselho. E é muito importante também que não só as escolas municipais, mas as particulares façam essa notificação para o Conselho Tutelar, né? Mas vem também das unidades de saúde, outro dia nós recebemos uma denúncia de uma igreja, olha só, o denunciante, talvez por preocupação, por medo, talvez seja até da família, o que ele fez? Ele participou lá do seu culto religioso, né? E depositou uma cartinha endereçada ao Conselho Tutelar em um local onde ela ou ele sabia, que alguém ia ter acesso. Então, os responsáveis pela igreja receberam aquela carta, viram que era alguma coisa relacionada ao Conselho e mandou para a gente. Perfeito, a denúncia chegou até nós. Qualquer pessoa mesmo pode ligar e a gente até pede, liguem, não se omitam. Porque ele vai descobrir que sou eu. O Conselho Tutelar garante o anonimato da denúncia. Obviamente, há casos que a pessoa acabou de brigar ali com a esposa ou com o esposo e chega a denúncia.
ele vai imaginar que seja aquela pessoa, mas com certeza o Conselho Tutelar jamais ele aponta a fonte. Wilson, você acabou de falar sobre os contatos, sobre a necessidade, né, dessa notificação ao Conselho. Eu vou deixar aqui os números e endereços dos conselhos, começando pelo Conselho Tutelar Sul, que fica na rua Maximiano Mendes, número 54, na Vila Santa Cruz. O telefone é o 3232-2818. Tem também um outro telefone, um celular, que é inclusive de plantão. O número é 99608-0514. No caso do Conselho Tutelar Norte, o endereço é Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 1653, Boa Vista. O telefone lá é o 3236-2862 e o celular 996080407. O horário de atendimento do Conselho ali pelo telefone fixo, segunda a sexta, das 8 às 17, mas como a gente falou, tem o plantão e pode ser acionado, né, Wilson? Com certeza. A partir das 17 horas, o plantão ele é acionado e vai até às 8 horas do dia seguinte. Tá? Pode fazer ligação a cobrar, inclusive, viu, Lívia? Tanto para o telefone físico, como fixo, como para o telefone celular, pode fazer ligação a cobrar. E aos sábados, domingos e feriados, 24 horas, o plantão ele pode ser acionado. Tá certo. Wilson, quer deixar um recado final tanto para a população quanto para os seus colegas conselheiros, né? Comemora-se o dia desse profissional. Que recado você gostaria de deixar para os colegas profissionais e também para a população? Com certeza eu gostaria sim. Bom, lá em 2007 foi criado, instituído o Dia do Conselheiro Tutelar, né? É uma homenagem que é feita aí para todos nós que trabalhamos aí na garantia dos direitos, né? Zelamos pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E dizer para os conselheiros o seguinte: o nosso trabalho, né? A gente não pode desfalecer as nossas mãos, a gente não pode desistir, muito embora nós passamos por situação até de ameaças que nós recebemos quando fazemos algum atendimento. Mas que a gente não desfaleça, que a gente permaneça firme, porque com certeza o nosso trabalho ele tem uma recompensa. Tá certo. Wilson, muito obrigada por sua participação. Obrigada também ao trabalho dos demais conselheiros aqui do município. Bom, eu dou sequência ao Panorama TVC falando de saúde, inclusive um assunto que a gente abordou um pouco com o Wilson, a questão do esquema vacinal contra a Covid aqui no município. Esse esquema entrou numa nova fase faz pouquíssimo tempo. As crianças agora entre 6 meses e 3 anos de idade com comorbidades devem receber a primeira dose do imunizante. Confira os detalhes. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A Secretaria Municipal de Saúde deu início à vacinação contra a Covid para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. E sobre esse assunto, eu converso com a gerente de imunização do município, Michela Barcelos. Michela, como é que vai funcionar a vacinação deste público? Bom, nessa primeira etapa, a vacinação está voltada para crianças que tenham comorbidades, doenças cardíacas, pulmonares, imunodeficiência, síndrome de Down, ou seja, situações que colocam a criança no maior risco de complicações diante de infecções como a Covid. A vacinação vai ser centralizada, porque felizmente temos um número pequeno de crianças nessas condições, com essas comorbidades. Vai funcionar das 7h30 às 4h30 da tarde, de segunda, quarta e sexta, na UBS Vetorazo, para quem mora mais na região norte da cidade, e de terça e quinta, no mesmo horário, aqui na UBS Estoril, para quem mora mais aqui na região central e sul. É importante que os pais levem documento de identificação da criança, como certidão de nascimento, RG, e também o atestado médico, exames que comprovem essa condição de comorbidade que a criança apresenta. Sim, e nesse caso das crianças com comorbidades, vai ter também a questão das doses remanescentes, Michela? Nós estamos fazendo a centralização justamente para otimizar e evitar a abertura de vários frascos gerando doses remanescentes. Mas como é possível que isso aconteça, nós abrimos um link de cadastro que está no site da Prefeitura, na parte de vacinação de Covid, para que os pais que tenham crianças nessa faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos, crianças saudáveis, sem comorbidades, possam fazer o cadastro. Havendo doses remanescentes, a unidade de saúde vai ligar. Geralmente essa ligação é no final da tarde, perto do horário de fechamento da unidade, oferecendo essas vacinas que estão disponíveis.
E como que vai funcionar a vacinação das crianças fora do grupo de risco? Existe uma previsão? Vai ser também centralizado? Como que vocês pretendem fazer? O Ministério ainda não se posicionou a respeito da oferta da vacina para todas as crianças. A informação que nós obtivemos é que eles aguardam um relatório da Conitec, que é uma comissão que avalia a incorporação de vacinas, para decidir sobre a introdução da vacina para todos os públicos. Então, nós aguardamos e, assim que possível, nós vamos estar divulgando caso a vacina seja liberada em quantidade suficiente para atender as quase 13 mil crianças dessa faixa etária que nós temos na cidade. Crianças de outras faixas etárias já estão sendo vacinadas. Como é que está essa questão aqui em Rio Preto? Bom, o primeiro público de criança vacinado foi os de 5 a 11 anos, que começou em janeiro, fevereiro. A cobertura de primeira dose está perto de 90%, que é a meta, mas ainda não atingiu. E a segunda dose ainda bem abaixo, cerca de 65%, 67%. A situação mais crítica está nas crianças de 3 e 4, que nós começamos a vacinar de uma forma geral em final de agosto, começo de setembro, onde a cobertura de primeira dose ainda não chega a 20%. Então, um alerta, nós estamos tendo um aumento de casos, uma nova variante, nós ainda vamos observar qual vai ser o comportamento, mas é fato que as vacinas evitam complicações, casos graves, e as crianças que não tomaram as primeiras 2 doses, que é o esquema básico, estão totalmente desprotegidas e aí vulneráveis a essas complicações que podem acometer não só crianças com problemas de saúde, mas todas as crianças, incluindo as saudáveis. Então, reforçando, você mesma disse, nós estamos entrando numa nova onda. Qual que é a importância de vacinar? Então, não só as crianças, mas também quem aí está com dose que faltando. Qual que é a importância de procurar e atualizar esse calendário? Bom, eu acho que quem acompanha a pandemia viu a diferença que nós tivemos a partir de 2021 com a introdução das vacinas. Apesar de um número grande de casos, em janeiro deste ano, a curva de internados e óbitos não acompanhou, então ela ficou abaixo, mostrando que as vacinas são muito efetivas no controle, principalmente das doenças graves. Hoje já existem vacinas de segunda geração que contemplam a cepa Ômicron, mas nós ainda não temos essa vacina aqui no Brasil. Mas quem tem recomendação de dose de reforço, D3, D4, D5, ou quem nem completou o seu esquema básico de primeira e segunda dose, deve procurar uma das unidades de saúde para que a gente possa, mesmo tendo uma nova onda, evitar casos graves e óbitos, que é o nosso principal objetivo. Para ficar gravado, então, como é que vai funcionar essa vacinação desse primeiro grupo aí de crianças? Quem tem filhos de 6 meses a menores de 3 anos, com comorbidades, devem procurar 2 unidades de referência, a UBS Vetorazo, segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 4h30, terça e quinta, a UBS do Estoril, levando o documento de identificação e o atestado médico que comprove a condição de comorbidade. Muito obrigada, então, Michele. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato pelo telefone da ouvidoria ou pelo site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora uma informação para os motoristas que transitam pelo trecho paulista da BR-153. Teve reajuste no preço do pedágio e os novos valores já estão valendo. A tarifa básica, que era de R$ 7,70, agora está em R$ 8,00. O valor é válido para carros e também para fazer aquele cálculo ali da cobrança para ônibus e caminhões. Já para motos, motonetas e bicicletas motorizadas, o valor passou de R$ 3,85 para R$ 4,00. As novas tarifas valem para as 4 praças de pedágio do trecho: Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Veracruz. O Panorama TVC agora faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o programa de coleta seletiva aqui do município. Ele vai ser ampliado na região central da cidade. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto!
Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer o embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e que todos que voltem com segurança para suas residências. Turma da Democracia em ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. Olá, Panorama TVC está de volta e agora falando sobre uma ação que une sustentabilidade, geração de emprego e renda. O serviço de coleta seletiva vai ser ampliado no centro aqui de Rio Preto. O trabalho de coleta de materiais recicláveis será feito pela Cooperlagos e começa em dezembro. Além da cooperativa, o projeto envolve secretarias de assistência social, desenvolvimento econômico, meio ambiente, trabalho e serviços gerais. Inclui ainda EMURB e a ARES, a Associação Rio Pretense de Educação e Saúde. Para saber como vai funcionar esse novo serviço, nessa ampliação do serviço, eu converso agora com Tereza Pagliotto, que é coordenadora da Cooperlagos. Tereza, muito obrigada pela participação. Olá, Viviane, muito obrigada. Tereza, explica para a gente. Vai ser ampliado aqui no centro e vocês vão operar num quadrilátero, né? Que ruas serão essas onde esse serviço vai ser realizado agora? Sim, agora no início nós vamos fazer o quadrilátero que compreende o momento do calçadão, que é Jorge Tibiriçá. Aqui eu tenho Silva Jardim, que é onde a gente está. A Prudente de Moraes, General Glicério, lá calçadão, né? E a Voluntários, que é a de cima. Esse no primeiro momento, a gente já está fazendo a divulgação que precede a coleta seletiva, a orientação e divulgação junto aos moradores deste quadrilátero e também aos empresários do comércio deste quadrilátero. Então, a gente já começou, a semana passada, nós fizemos a divulgação, fugindo um pouco do quadrilátero, no Mercadão Municipal. E hoje tem 2 cooperadas fazendo essa divulgação aqui nesse quadrilátero. Que bacana. Então, vale tanto para imóveis comerciais quanto residenciais? Sim, sim. A coleta seletiva é um processo que tem esta preocupação, né, de separar o material que é reciclável do que é orgânico. E a gente está muito feliz porque a adesão está bem legal, já tem uma mudança de comportamento das pessoas. A gente, claro que tem que sempre melhorar, mas já existe essa preocupação das pessoas em fazer do seu resíduo, daquilo que produz, uma forma mais sustentável. Não só na hora de destinar o seu resíduo, mas também na hora de você consumir, que você tem que ter essa preocupação. Isso que eu estou consumindo são embalagens, são produtos que depois eu consigo encaminhar para o processo de reciclagem. Então, já tem esse chamamento da população para isso.
Tereza, e é preciso fazer algum tipo de adesão, comunicado ao Cooperlagos que gostaria de participar, ou que gostaria que o lixo reciclável daquela loja ou do meu prédio seja incluído no programa? Como é que é esse trâmite? Sim. E como você já disse no início, é um programa que envolve várias secretarias municipal para essa atuação. Então, as meninas estão fazendo a divulgação e já informando o comerciante ou o morador do documento que assina para fazer uma adesão. Então, a partir do momento que esse documento está assinado, que aderiu ao programa, ele já se colocou à disposição de destinar esse material, e a coleta seletiva começa dia 1º de dezembro. Tá certo. Lembrando que é uma forma diferente, né, Tereza? Por exemplo, com o lixo comum, a gente coloca na lixeira e vem a empresa e recolhe. No caso do lixo reciclável, como é que isso? Eu preciso armazenar em casa e esperar a equipe de coleta? Importantíssima a sua pergunta. O lixo reciclável, o material reciclável, você não precisa na sua residência ou nos seus espaços de convivência, aonde você está produzindo esse material, ter a preocupação de separar por tipo, porque por tipo a separação acontece nos galpões de triagem. Então, na sua residência, no seu comércio, no seu espaço de convivência, você vai colocar tudo que for reciclável. A gente, para simplificar, o que é seco, numa única embalagem, e aí a coleta leva essa embalagem. Não precisa essa preocupação de colorido, aqui plástico, aqui papelão, aqui metal. Não, pode colocar numa única embalagem. A única orientação que a gente faz para colocar separado, no caso do vidro, que o vidro você tem que armazenar ele com cuidado, colocar numa caixa, e se tiver quebrado também deixar um bilhete para evitar que o coletor ou quem sofra um acidente, né? Quem está manipulando venha a sofrer um acidente. Então, lembrando que em casa você pode pegar um único recipiente, um saco de lixo, por exemplo, e colocar todo o material reciclável nesse mesmo recipiente e a equipe vai coletar. Não precisa você, na sua casa, separar plástico, papel, papelão. Pode colocar tudo junto e a equipe coleta, mas tem que esperar a equipe coletar. Não coloca na lixeira comum na rua, né? Não coloca. Tem que aguardar a equipe passar. Porque se você separou e coloca na rua, você corre o risco de ter ação dos catadores avulsos, que eles vão vão fazer a coleta daquilo que você separou, porque para eles, para o atendimento de uma necessidade imediata, eles vão só tirar um material de maior valor agregado, que no caso é o alumínio, que são as latinhas, e hoje a PET, que está um valor comercial melhor. Eles não têm não é que eles não têm essa preocupação ambiental, é que o foco não é com a sustentabilidade, é com uma sobrevivência imediata do financeiro. Tá certo. E fala uma coisa, Tereza, como que a gente deve proceder? É preciso lavar essas embalagens? Como é que a gente deve armazenar esse material, por exemplo? Quando não é seco, né, por exemplo? Sim, excelente a pergunta, porque assim, existe essa preocupação de ter que lavar a embalagem para não ficar o resíduo na coleta. Assim, a dica que a gente dá, se você for... A coleta seletiva, ela tem como princípio básico a diminuir o impacto ambiental de recurso natural. Então, se você lavar o seu reciclável, abrir a torneira só para lavar o seu reciclável, você impactou no recurso natural. Então, a dica é você desocupar uma embalagem, uma latinha uma caixinha de leite, por exemplo. Então, você vai abrir, deixa lá na pia. A hora que você for lavar uma verdura, a mão, fazer uma higiene, você já dá uma enxaguada, utiliza a água. Porque depois esse produto, esse material, ele vai ser realmente lavado lá na indústria na hora da transformação. Entendi. Então, se a gente ficar impactando o recurso natural para lavar a reciclagem, você está colaborando, só que você está fazendo o desperdício e impactando no recurso natural, que é a água. Tá certo. E como é que vai ser aqui na área central agora, dia e hora de coleta, por exemplo?
Nós junto com as secretarias e também com a participação do Sindicato do Comércio e da CIRP, foi definido 2 horários no período... Não, desculpa, um horário no período da manhã, das 9 às 11, e no finalzinho da tarde, das 15 às 17. Isso. E também aos sábados, das 14... Das 11 ao meio-dia, ali, o intervalinho da horário do almoço ali, aos né? sábados. Tá certo. Então, nesse período, nesse horário, vai ter sempre um cooperado, um catador da Cooperlagos, cooperado, fazendo essa atividade. Tereza, como é que vocês veem o impacto dessa ampliação da coleta aqui no centro na vida e na geração de renda dos cooperados? Isso vai resultar num maior valor para eles mensal? Você já tem esse estudo desse impacto ou ainda não? Sim, a gente já fez a inclusão de 16 novos associados. 6 a gente incluiu no mês de outubro e agora, recentemente, a gente incluiu 10, que são essas pessoas que estavam vivenciando situação de morador de rua. Nós estamos lá no comitê de enfrentamento dessa questão de morador de rua, junto com ao poder público e também a sociedade civil, e uma das formas que se encontrou para poder minimizar essa questão foi a possibilidade da inclusão dessas pessoas para terem uma atividade de trabalho e ter sua renda e sair da condição de morador de rua, ou não de morador, mas de vivenciar a situação de rua. Então, além de auxiliar aqueles que já estavam na cooperativa há mais tempo, está absorvendo novos cooperados e aí ajuda mais pessoas e também mais dinheiro para quem já estava, né? Exatamente, porque quando você inclui, você aumenta a produção. Aumentando a produção, você tem menos impacto ambiental, porque é maior quantidade de resíduo indo para ser reciclável, e melhor renda também, que você aumenta esse volume. E diminui o aterro sanitário, e diminui o custo de operação do aterro sanitário. Então, é um programa assim, que a gente está bastante feliz e o município vem nessa pegada de ampliação. Há 2 anos atrás, a gente ampliou o porta-a-porta, coleta porta-a-porta na região norte. E agora na região central. E para o ano que vem, a gente tem a perspectiva aí de aumentar a região do Jardim Seixas e Primavera. Ah, que interessante. Vamos falar um pouquinho da cooperativa. Você já falou dos novos cooperados, aí 16 novos. E quantos no total, Tereza? Nós estamos hoje com 81 catadores cooperados. A gente acabou, inclusive, hoje de manhã, de fazer a integração junto com a nossa assessoria jurídica. A cooperativa hoje já tem uma assessoria jurídica e a gente fez a integração desses novos cooperados com a participação do Dr. Davi Quintiliano, que é o nosso assessor jurídico, para passar as informações dos processos legais da cooperativa, né? Como funciona, os direitos e deveres dos catadores, dos cooperados. E quando a gente fala em volume de material coletado, qual que é o número que vocês trabalham hoje? Nós fechamos o mês de outubro com 150 toneladas de material processado. Esse material processado é aquele material que foi para venda. Ele passou por triagem, ele passou por prensa, ele passou por enfardamento. Então, é um material pronto, 150 toneladas. Isso resultou num volume de valor financeiro de R$171 mil. Daí, a gente tirou R$31 mil de despesa, partilhou 140 mil e isso deu um valor de R$2.800 para cada catador. Tá certo. Tereza, como que é essa questão de inserção de novos cooperados? Alguém pode se manifestar em participar, interesse em participar, ou é uma relação mais próxima, por exemplo, da assistência social, que às vezes identifica alguém que já tem o perfil e encaminha para vocês? Como a gente opera com o município através de um termo de colaboração, nesse termo de colaboração a gente tem um plano de trabalho já com meta de número de pessoas. Então, se a gente está dentro da meta, a gente não consegue ampliar um investimento financeiro para isso, porque mais pessoas exige também mais investimento. Exato. Porque você vai ter mais consumo de energia elétrica, mais consumo de cordinha para amarrar o fardo. Então, é meio que alinhado.
para inserir novos catadores, precisa a gente ter o aporte e o incentivo financeiro para poder acolher essas pessoas. Tá certo. Tereza, estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de destacar ou deixar um recado, uma convocação para os moradores e comerciantes do centro, né? Sim, importante esse espaço, a gente agradece em nome da cooperativa o espaço e aproveita para fazer um chamamento para a população, tanto da região central, que agora a gente vai começar, já começamos a divulgação, tanto com a população geral da cidade. A coleta seletiva, a responsabilização daquilo que eu estou gerando é minha, é do cidadão, em parceria, que tem a contrapartida do município, dos órgãos para desenvolver política pública. Mas o cidadão, o morador, a gente faz esse chamamento para aderir ao programa. Tereza, e para finalizar, tipos de materiais que podem ser reciclados, dá uma lembrada para o pessoal. Sim, acho que é melhor a gente falar do que não recicla, né? Porque o que recicla, tudo que você tem na linha de papel, papelão, plástico, isopor, vidro é um problema sério, porque o vidro é tempo de consumo indeterminado, de decomposição. Vidro, metal, alumínio, ferroso, os lixos de eletroeletrônico, da linha branca, tudo que for eletrodoméstico, linha marrom, os recursos audiovisuais e a TI, que é a tecnologia da informação. Computadores. Então, tudo. Então, você tem lá na sua casa que não está usando, que está impactando lá no seu ambiente físico e fica com a dúvida, aonde eu coloco? Pode contactar a Cooperlagos, a gente tem os balcões, os galpões que você pode levar o material, ou então a gente, dependendo da quantidade e onde você está localizado, a gente agenda a coleta para ir fazer a retirada. Atualmente, onde a Cooperlagos está instalada? A Cooperlagos, nós temos 2 galpões, um na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 1841, Jardim Marajó, e a outra, que é a nossa unidade sede, Avenida Lécio Nauati, número 500, Distrito Industrial. Tá certo. Eu vou colocar aqui também, destacar o telefone da Cooperlagos, 3212-1530. Vou falar também sobre essa coleta seletiva aqui no centro, reforçar o horário. A partir de 1º de dezembro, segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã e das 3 da tarde até às 5 da tarde. Aos sábados, a coleta vai ser das 11 da manhã ao meio-dia. Informações importantes que a gente passou aqui sobre a coleta seletiva. A gente falou de oportunidade de emprego nessa entrevista e é sobre isso que a gente continua falando aqui no Panorama. Só que agora com as oportunidades que estão lá no balcão de empregos da Prefeitura. Confira os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 600 vagas de trabalho nesta semana. E os destaques são 50 vagas para representante comercial, 40 vagas para vendedor, 22 vagas para atendente, 15 vagas para eletricista e 13 vagas para auxiliar de enfermagem. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. A Prefeitura de Rio Preto assinou a ordem de serviço para o início das obras de concretagem na Favela Marte. No local serão erguidas 239 casas. A CDHU deu início ao projeto de urbanização da Favela Marte. Em ato público, com a presença de políticos e representantes de ONGs que atuam no projeto, foi feita a concretagem do alicerce da primeira unidade habitacional. No total, serão erguidas 239 casas para os moradores da antiga favela da Vila Itália. As obras de infraestrutura, como redes de água, esgoto e asfalto, ficarão a cargo da Prefeitura de Rio Preto. A CDHU deverá seguir com a concretagem das casas pelos próximos 18 meses, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2024. Apesar disso, no primeiro dia após o ato público, as obras estavam paralisadas, sem ninguém trabalhando no local.
A reurbanização deverá receber investimentos na ordem de 28 milhões de reais para transformar a antiga favela da Vila Itália em favela Marte 3D. O tema agora é cultura. Teatro, cinema, show musical, exposição e até um bate-papo literário estão na agenda cultural na cidade nos próximos dias. Quem detalha todo esse calendário para a gente é o repórter Matheus Camargo. Confira. Olá, eu trago agora um giro cultural sobre o mundo das artes aqui em São José do Rio Preto. Já estão abertas as inscrições para o Janeiro Brasileiro da Comédia. Podem se inscrever grupos de teatro, produtoras e artistas independentes de todo o Brasil. O evento acontece no período de 21 a 30 de janeiro de 2023. Nessa edição, o JBC comemora 20 anos e haverá uma expansão da programação, dos locais de apresentação e também das categorias participantes. As inscrições online são gratuitas e vão até às 15 horas do dia 5 de dezembro deste ano. Basta acessar o site www.riopreto.sp.gov.br/2023-JBC. O Sesc Rio Preto recebe a itinerância da 46ª Mostra Internacional de Cinema. Realizada originalmente em São Paulo, entre 20 de outubro e 2 de novembro, a mostra trouxe 231 títulos de 60 países, mostrando um apanhado do que o cinema contemporâneo tem produzido. Em Rio Preto, parte dessas exibições chegam à cidade, apresentando também novas tendências, temáticas e narrativas. 2 filmes já foram exibidos. Encerra o mês de novembro o longa japonês O Deus do Cinema, com apresentação no dia 22, terça-feira, às 20 horas. A mostra em Rio Preto termina no mês de dezembro, com outras 2 exibições. O longa português Os Restos do Vento, no dia 7/12, quarta-feira, às 20 horas, e o francês Crônica de uma Relação Passageira, com exibição no dia 8/12, quinta-feira, às 18 horas. Os ingressos já estão à venda no Sesc. Basta procurar www.sescsp.org.br ou na bilheteria física da unidade aqui da cidade, que fica na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1333. Em comemoração aos 33 anos de carreira, Durval Teles faz um show intimista com o jantar. Elas por Elo sintoniza sucessos das grandes cantoras do rádio brasileiro. Faz um tributo às mulheres da MPB. Maria Bethânia, Clara Nunes, entre outras cantoras, estão no repertório, que faz uma homenagem especial a Gal Costa, falecida recentemente. O show acontece no dia 25 de novembro, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, no Centro Cultural Vasco. Os ingressos já estão à venda no link que está na tela. Assinado pelo jornalista Bruno Ferro e pelo fotógrafo Guilherme Baffi, o projeto Histórias Atrás de um Balcão ficará no Museu Municipal de Mirassol, Gesualdo de Oliveira, até o dia 22 de novembro. O projeto destaca a tradição e o talento de quem faz da comida sua arte, mostrando nas páginas de um livro e nas lentes de uma exposição fotográfica personagens anônimos de diferentes partes do país e do mundo que apostam nas tradições e na união de ingredientes para apresentar características de seu povo. A exibição é gratuita. O podcast de literatura Horas Malditas, apresentado pelo jornalista e ator Arlen Félix e pelo professor e pesquisador André Gomes, estreia o 2º episódio da temporada especial Vozes Riopretenses, com o professor, escritor, poeta e crítico literário Aguinaldo Gonçalves, que fala sobre seu livro de contos Das Estampas. A temporada especial, com 6 episódios ao todo, teve seu projeto contemplado na edição 2022 do Prêmio Nelson Seixas e apresentará ao ouvinte um bate-papo com realizadores culturais da cidade. Os programas poderão ser ouvidos semanalmente, de graça, em 3 plataformas de streaming: o Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. E eu faço mais um convite cultural. O CAEC, Centro de Atendimento Educacional Especializado e Convivência, instituição ligada à Secretaria de Educação aqui de Rio Preto, realiza no dia 22 de novembro a sua mostra cultural. O evento vai expor os trabalhos dos educandos
e contará também com a apresentação do coral dos alunos. As atividades serão realizadas das 2 até as 4 horas da tarde. O CAEC fica na rua Antônio Pereira Braga, número 287, Jardim Fuscaldo. A entrada é de graça. E novembro é mês da consciência negra, período no qual evidenciamos a importância e contribuição do povo negro na construção social e cultural do Brasil. Mês que remete também à luta e resistência dessa população contra o racismo estrutural e as desigualdades que ele impõe. A TV Câmara destaca essas questões em mais uma edição do programa X da Questão. Confira o resumo. Edição do programa X da Questão fala sobre o racismo estrutural. E o convidado é Edel Barbosa, membro do Conselho Afro de Votuporanga e técnico educacional do SENAC na mesma cidade. Entre as questões abordadas na entrevista estão expressões racistas presentes no vocabulário brasileiro, casos de apropriação cultural e preconceito contra religiões de matriz africana. O convidado fala também da importância de ações afirmativas em diversos setores. Você pode acompanhar a íntegra do X da Questão ao longo da programação da TV Câmara e também no canal da emissora no YouTube. Basta acessar a plataforma e procurar por TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que aqui em Rio Preto, a Prefeitura e o Conselho Afro, em parceria com inúmeras instituições, realizam a programação Novembro Negro. O calendário de ações celebra a cultura afro e fortalece as ações de equidade racial. Inclusive, uma outra edição do programa X da Questão destaca toda essa programação e esse material já está disponível no YouTube da TV Câmara. A lista completa das atividades do Novembro Negro você encontra no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br e também no Instagram do Conselho Afro. Basta acessar lá e procurar @AfroRioPreto. Esta edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no site riopreto.sp.leg.br. E nós estamos também no Instagram. Acompanhe por lá as nossas postagens. Obrigado pela audiência e pela companhia e até o próximo programa.